Acho que vou começar, tá? Só tem você, mas fazer o quê? Tem pouca gente esse semestre, São 8, né? Ou são 7, né? 7, 8. Muito bem, vamos. Essa seria a aula 4, né? A contagem de aulas expositivas seria a quarta aula. E vamos começar o capítulo 8, né? E isso aí é o assunto de reflexão e refração interfaces. O capítulo trata desse assunto, né? Reflexão e refração. E hoje, especificamente, a gente vai tratar desse assunto, no caso de interface simples. Simples, planar. Uma interface entre meios sem perdas, né? Então, toda vez que você tem uma onda eletromagnética aí, né, interagindo com um objeto, ou seja, quer dizer, um objeto quer dizer que tem propriedades eletromagnéticas distintas do meio onde tem a onda original, né, a onda incidente. Então você tem aí o que? De polos magnéticos, de polos elétricos, eles são excitados pela onda, eles reagem, né, e provocam ondas secundárias. Essas ondas são espalhadas, digamos assim, no material. Também são transmitidas através do material, dependendo da natureza do material, né? Em alguns materiais isso não acontece. Se o material for metálico, essa onda praticamente não vai penetrar no material, vai ser só refletida, né? Dependendo da regularidade ou da forma do objeto, né, você vai ter ondas também mais ou menos irregulares, né? Se você tem uma frente de onda regular, por exemplo, ele está mostrando a frente de onda curva nesse caso aqui, mas dependendo da forma do objeto, em relação a essa curvatura, então você vai ver ondas refletidas irregulares, né? A gente pode observar isso se você tem uma onda num lago e você tem um pedaço de madeira, ela vai bater esse pedaço e formar uma onda secundária, né? Então esse é um problema complexo, esse tipo de reflexão é chamada reflexão difusa, né, em que o objeto é irregular, certo? Ou espalhamento, né? Espalhamento de luz por objetos. O que a gente está mais interessado no nosso caso é quando o objeto ele tem uma superfície que parece com a frente de onda, né? E, por exemplo, a gente fala muito de ondas planas, né? O que a gente sabe trabalhar no momento. Então, se a superfície do objeto for planar, né, então é de se esperar que as ondas que são transmitidas ou refletidas do objeto sejam ondas planas, se vier uma onda plana, né? Mesmo que a onda que incida no objeto, por exemplo, planar, não seja plana, certo? Por exemplo, você tem um feixe de luz de um laser, né? Se você já deve ter visto o laser, ele é colimado, né? Ele tem uma certa extensão espacial, ele não se estende por todo o espaço, né? Mas você pode sempre matematicamente decompor um feixe confinado como ondas planas idealizadas. Então você estuda a reflexão de cada onda plana numa interface simples dessa, depois você pega as ondas refletidas, recompõe e forma o feixe refletido. Então você saber formar um feixe qualquer que seja a forma dele, interagindo com uma interface planar, né? Você quer saber o que vai acontecer com o feixe transmitido e refletido, como é que ele vai ser, basta você analisar cada componente desse feixe, ou seja, cada onda plana. Então, o nosso tratamento, nosso objetivo nesse capítulo é exclusivamente de tratar de reflexão de ondas planas em interfaces planares, certo? Se a interface for curva, vai ter um novo nível de complexidade que ele não vai tratar aqui, né? Mas isso é um ponto de partida para poder entender as situações mais complexas, né? Então nós temos aí a situação mais ou menos aí ilustrada, né? Que caracteriza eletromagneticamente um meio, né? São esses parâmetros que a gente chamou, né, o índice de refração. Né? Do meio 1, do meio 2, certo? Então uma onda plana, só estou mostrando aqui o vetor de onda a ela associado.
incide numa interface, forma um ângulo θ com a normal interface. Né? Então, por causa da diferença de densidade de polos magnéticos ou elétricos, você vai ter reação, certo? E a reação vai produzir um efeito de volta para o meio e um efeito transmitido para o meio. Né? E são essas características que a gente quer analisar, quanto é refletido e quanto é transmitido. Certo? E a gente antecipa que, vindo uma onda que tem uma frente de onda planar, se a interface for parecida, ou seja, planar, a onda refletida vai ter também uma frente de onda planar e a transmitida também. Certo? Bom, quais são os parâmetros que caracterizam aí o meio? Né? Você tem aí no meio 1, né? Ele tem uma permissividade ε1, né? Uma permeabilidade μ1 e um índice de refração, que a gente chama de índice de refração, como sendo os valores relativos dessa grandeza raiz quadrada, produto, né? με, sobre os valores no vácuo. Né? A mesma coisa para o meio 2. Né? O meio 2 teria permissividade e permeabilidade N2. Então, isso é o que caracteriza o meio. Em geral, as propriedades magnéticas, em muitas aplicações, né, os meios têm permeabilidade muito próxima da do vácuo. Né? A natureza magnética no meio em frequências óticas ou em frequências micro-ondas, em muitas situações, permeabilidade muito próxima do vácuo. Certo? Em outras não, mas em muitas situações sim. Então, quando isso acontece, você tem o quê? Né? A situação comum, né? N1 é só a permissividade relativa, né? Raiz do epsilon relativo, e N2 também. Tá? Então, esses são parâmetros que vão ser importantes nessa formulação, essa refração dos meios. Outra coisa importante é o vetor de onda em cada meio. Né? A gente está dizendo que os meios são não absorvedores. Vocês lembram que se o meio for absorvedor, essas grandezas têm parte real e imaginária, são grandezas complexas. Né? Ou seja, permissividade é complexa, permeabilidade é complexa. Então, no caso do meio não é absorvedor, então os índices de refração são reais. Né? O vetor de onda em cada meio, né, ele tem uma expressão que é, só lembrando, né, ômega raiz de μ1 epsilon 1. K2 é ômega raiz de μ2 epsilon 2. Isso é um número real. Né? Isso dá o inverso do grande de onda do meio, aproximadamente. Isso aqui pode ser escrito como sendo ômega raiz de μ0 epsilon 0. Daí você tem o valor relativo desse produto raiz quadrada, que é N1. Mesma coisa aqui, ômega raiz de μ0 epsilon 0, N2. Então, N é um parâmetro importante. Né? As coisas são determinadas em termos dos N's. K1 seria esse ômega raiz de μ0 epsilon 0 é o número de onda no vácuo. Certo? Então, é N1 vezes K0. Né? E o K2 é N2 vezes K0. Então, essa situação que nós temos. Nós temos meios distintos. O que caracteriza completamente o problema é onde está a interface, né? De que forma a onda incidente, né? O que existe inicialmente é uma onda que vem de longe, de repente atinge a interface. Ou seja, qual é o ângulo que esse vetor de onda, que tem aquele módulo lá que eu disse, N1K0, né? Que ele faz com a normal, né? E a partir daí, que fração vai ser transmitida e que fração vai ser refletida. Ora, isso é uma coisa que depende da polarização do campo elétrico, como a gente vai ver agora, certo? Então, a gente vai ter que quebrar o problema em situações em que em duas polarizações ortogonais e analisar cada um desses casos. Né? Só para perceber aqui o sistema de coordenadas do problema qual é. Né? Aqui tem a interface, está na posição z igual a 0. Né? Certo? A interface tem z igual a 0 aqui. Né? Z aumenta do meio 1 para o meio 2, a normal. Né? A normal é o vetor AZ, que vai de 1 para 2. Né? X está paralelo à interface, e Z e Y também.
y está entrando aqui no quadro, né? Então, x, y, z está obedecendo a regra da mão direita. Certo? Aí você tem os itens de fração. E aí nós temos as situações que a gente vai analisar. Ou seja, a interface, né? Você tem uma onda que incide aqui na interface, certo ângulo. Parte vai ser refletida, a gente não sabe ainda em que ângulo, né? Aqui está prolongamento da normal, parte vai ser transmitida, não sabemos também em que ângulo, né? Então esses ângulos aqui, vai chamar por enquanto de θ, né? O ângulo, a orientação do vetor de onda transmitido no meio 2, chamar de θ', e no meio 1, θ duas linhas, certo? Vou aumentar um pouquinho daqui a pouco. Então, como eu falei para vocês, duas situações simples de analisar são, bom, quando o campo elétrico tem polarização nesse plano, né, que é o plano x, z, certo? Então aqui você tem um vetor que é o vetor de onda incidente, né, que é o K, certo? Por exemplo, a figura aqui. O refletido, que define a direção e sentido da onda plana refletida, é o K duas linhas. E o refratado, ou transmitido, é o K. Né? Então, uma coisa que a gente chama de plano de incidência tem a ver com a onda incidente. Ou seja, é um plano que contém o vetor de onda da onda incidente, certo? E a normal, a interface. O normal é o vetor AZ, certo? Então é o plano que contém ou seja, é o plano da mesa de trabalho aqui, certo? Então, uma polarização é aquela polarização em que o campo elétrico está contido, né, no plano de incidência, né? Essa é chamada de polarização paralela, né? A gente vai polarização P de paralelo, certo? E uma outra situação seria em que o campo estivesse polarizado na direção ortogonal ao plano de incidência, né? Por exemplo aqui, né? Saindo e entrando, oscilando dessa forma, né? Então essa polarização a gente vai chamar de polarização perpendicular. E a sigla para essa polarização é a polarização S. S é a palavra em alemão para perpendicular. Começa com S. Esqueci o que é o nome dele. Estou lembrado dele. Certo? Então, se eu souber analisar a situação para cada uma dessas polarizações, qualquer polarização pode ser reconstruída, né? Se eu quero um campo que está inclinado em relação a essas duas direções, eu decomponho nessas polarizações, calculo as reflexões de cada uma. Certo? Ok? Então vamos resolver para cada caso, vamos ver o que acontece. Um pouco menor aqui para poder. Melhor. Então, observem que, lembre-se da forma canônica da onda plana, né? O campo elétrico de onda, a forma canônica, ele é dado de que forma? Né? E igual a E0, né? Exponencial de menos J, N é um índice de refração no meio, K0, U é o vetor de onda, né? Escalar X. Ou se você quiser, chama isso aqui tudinho de K, né? K escalar X, certo? Então, observe, né? Num ponto de coordenadas, se o vetor de onda é K igual a KX, AX, né? KY, Y e KZ, Z, as componentes. Então, isso aqui vai dar KX vezes X mais KY vezes Y mais KZ vezes Z.
E observe que E, certo? O vetor campo elétrico é uma função de 3 variáveis, x, y, z no espaço. Né? Certo? Então, o que acontece? Nós temos um campo que está... onda plana que faz isso, né? Outra está assim e outra está assim, né? O que a gente precisa fazer aqui para poder resolver o problema? Se eu conheço o campo de incidente, né? Eu sei a forma canônica de onda plana se propagando numa dada direção, eu sei tudo isso, em um dado meio. Então, eu sei a expressão geral para esse campo. Sei a expressão geral para esse campo, dado que eu saiba os ângulos, sei a expressão geral para esse campo. Então, o que eu preciso fazer para saber as amplitudes e relacioná-las? Aquela coisa que é a coisa mais importante era o magnetismo. Condições de contorno. Aplicar condições de contorno na interface. A interface fica em Z igual a 0. Certo? O campo incidente, ele tem um argumento exponencial, que é K escalar X. Né? Então, se esse ângulo aqui é θ, você saber quem é K nesse sistema de coordenadas X, Y entrando e Z para lá. Né? Então, nesse sistema de coordenadas, como esse vetor está no plano de incidência, o vetor incidente K não tem componente Y, ele só tem componente X e Z. Né? Então, ele precisa saber, bom, quem é esse ângulo aqui? É aquele ângulo complementar a esse, é π sobre 2 menos θ, né? Então, você tem aí cosseno de π sobre 2 menos θ na direção x, né? Que é, então, K, ou seja, o K, né? Expressão para o K, sozinho. K, módulo dele é N1K0, cosseno desse ângulo, mais a componente na direção a Z, que é seno desse ângulo, que é cosseno de θ, né? Mais cosseno de θ a Z, ok? O vetor K', vamos olhar aqui para a figura, né? Esse vetor K' aqui, qual a expressão para ele, né? Bom, o módulo dele é N2K0, certo? Então é a mesma coisa, K' vai ser N2K0. Daí você vai ter o quê, né? Cosseno de θ' na direção Z e seno de θ' na direção X. Mesma coisa, né? Seno de θ' a X mais cosseno de θ' a Z. Tá bom? E o vetor K do ar' refletido? A única coisa que muda é o sinal da componente Z. O sinal da componente X é o mesmo. Tá? E o ângulo vai ser θ do ar'. Então, o K do ar' vai ser... O módulo dele é N1K0, que está no meio 1. Na direção X é a mesma coisa, só mudando aqui para θ do ar', a X, mais ou menos, né? Agora mudou o sinal, reverteu cosseno de θ do ar' a Z, né? Certo? Então essas são as expressões. Quem é o vetor posição X, né? Bom, X nós sabemos, eu falei aqui antes, vou colocar aqui. Então, observe, eu vou ter que casar as condições de contorno no plano Z igual a 0, que é o plano que contém a interface. Tá? Em Z igual a 0, isso aqui sai, né? Bom, então em Z igual a 0, o K escalar X, que é o argumento da exponencial do campo incidente, é uma função das 3 variáveis, mais de 2, porque Z igual a 0, certo? Então, K escalar X vale N1K0 seno θ vezes X, né? Mais N1K0 cosseno θ vezes Y. Certo? O refletido, que é o K',
o argumento da exponencial do campo refletido, que é o K, duas linhas, né? Esse aqui, sabe? Escalar X. É igual a quem, né? Seno de θ, o ângulo associado a duas linhas, x menos N1K0, cosseno de θ, duas linhas, vezes y, certo? E finalmente o K' escalar x, que é o argumento do campo no meio 2, o argumento da exponencial complexa, vai ser N2K0, seno de θ' vezes x, mais N2K0, cosseno de θ, duas linhas, vezes linha, né, no caso, vezes y, né? Então, a primeira observação, então isso vai ser a dependência com x e y dos três campos na interface, certo? Então, para mim casar com o contorno para esses campos, né, eu vou ter que igualar esses campos em todos os pontos da interface, certo? Então, a primeira consideração é que as dependências têm que ser todas iguais. Porque senão eu posso casar num ponto e não caso no outro. Porque se um varia diferente do outro, ao longo de x e y, né? Se eu igualo os campos num ponto, se eu saio do lugar, se a dependência é diferente, né? Se um varia mais rápido do que o outro, por exemplo, em x, daí quando varia um pouquinho, um já mudou, e esse aqui não mudou. Então eu tenho que variar igual. Os campos têm que variar da mesma forma, certo? É como se fosse funções seno de x e seno de y, né? Tem que variar com x na mesma frequência espacial e com y também. Certo? Então, a primeira consideração, para eu conseguir satisfazer condições de contorno, é necessário que esses argumentos sejam todos iguais, certo? Ok? Seja N1K0 seno θ. Vou botar assim, né? Vou fazer duas equações aqui, tá certo? Vezes x mais N1K0 cosseno θ vezes y seja igual a essa aqui, por exemplo, tá certo? Essa aqui, aliás, desculpe, no mesmo meio, né? Vou fazer no mesmo meio primeiro, né? Isso igual a isso igual a isso, né? Se isso é igual a isso, se isso é igual a isso, é porque esses dois também são iguais. Então, isso aqui vai igual a N1K0 seno θ' x, né? Menos, né? Isso aqui está errado, né, pessoal? Isso aqui é mais também. Isso aqui é mais. Porque, na verdade, não tem nem y, né? Isso que eu tenho uma coisa errada aqui há muito tempo já, certo? K só tem componente x e y, né? X e z, né? Desculpe, né? Então, para eu escalar com isso aqui, z igual a 0, né? E para eu escalar com essa parte da zero, isso aqui não existe, certo? Então, só corrigindo aqui. Não existiria isso aqui. É só isso aqui, ó. Tá bom? Então, você tem isso aqui. Espera aí. Não. Desculpa. Quem não existe é esse aqui primeiro. Eu quero ser bem geral, assim, certo? Desculpa aí. Deixa eu desriscar aqui. Veja, o vetor de incidência é conhecido que ele não tem componente y, certo? A minha hipótese está no plano de incidência. Eu não sei os outros dois. Eu não falei que os outros dois estavam. A gente está tentando determinar os vetores de onda com a computação deles, certo? Então isso aqui não existe e o resto, em princípio, existiria, certo? Tá bom? Mas não pode ser que todos os Com base em quê? Hã? Um plano, uma onda acidente faz assim, certo? Em princípio, eu não tenho nenhum argumento para dizer que as outras estão no mesmo plano. Você tem algum para dizer? Como é que pode provar que as outras estão no mesmo plano? Hã?
O argumento tem que ser igual. Não estou dizendo que os vetores de onda são iguais, né? Mas isso, a consequência vai ser essa que você está dizendo, certo? Então vamos. Isso aqui é o incidente, né? Vou fazer assim. Desculpa, isso aqui não é Y também não, né? Eu estou fazendo uma certa confusão aqui, peraí, calma. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer só uma coisa aqui, para a gente não... Deixa eu só tirar esses ângulos aqui. Vamos fazer em termos de componente, que é melhor, certo? Vou fazer assim. O incidente, né? A gente faz aqui, depois a gente vê os ângulos, certo? O incidente é Kx, AX, mais Kz, AZ, certo? Ok? O refletido vai ser o... Esse é o refletido. Linha aqui, né? Deixa eu ver aqui. O transmitido vai ser Kx' AX. Eu não sei se tem componente de Y, vou botar aqui KY' AY mais Kz' AZ. Tá bom? E o refletido vai ser o Kx duas linhas AX mais KY duas linhas AY. Vou botar aqui o sinal, tá certo? Menos o Kz duas linhas AZ, certo? Daí a gente faz o produto escalar dessas coisas, né? K escalar X, K escalar Y, K escalar X, K escalar X, K duas linhas. Só que o Z igual a Z, isso aqui vai embora, tá certo? Z igual a Z, isso aqui sai, né? Então, quando eu faço produto escalar, então o que eu preciso fazer? Deixa eu tirar isso aqui, tá? Deixa eu fazer esse negócio aqui. Isso aqui vai dar Kx vezes X, né? Isso aqui vai dar Kx duas linhas vezes X mais Ky duas linhas vezes Y, né? Esse é o refletido, tá certo? E esse aqui vai dar o transmitido, que é o Kx' vezes X mais o Ky' vezes Y. Então, esses parâmetros são iguais. Vamos fazer assim, certo? Então, apaga isso aqui. O incidente eu sei. O vetor de onda, não, tem duas. O vetor de onda da incidente ele está assim, certo? Está desse jeito aqui. Tem uma componente Kx, uma componente Kz, certo? O incidente, o K, certo? Né? Ele não tem componente Y, você já disse, né? A hipótese é essa. Ele está no plano de incidência, a onda é injetada, o vetor de onda contínuo no plano de incidência, certo? Sim? Porque é em Z igual a zero. A gente está fazendo isso aqui em Z igual a zero, certo? Aí vai embora, parte de Z vai embora. Então vamos igualar. Então, primeira equação, no meio 1, né? Kx x é igual a Kx duas linhas x mais Ky duas linhas y, né? Igualar este com este, certo? Kx igual a Kx' x mais Ky' y, né? Essa equação aqui vai dar o quê, né? Passa tudo para um lado, vai ficar Kx menos Kx duas linhas na direção x, menos Ky duas linhas, vezes y, aliás, né? Dá zero. E a outra também semelhante, né? Kx menos Kx' na direção x, aí fica, né, passando para lá, né? Menos Ky, isso aqui é um Ky', menos Ky' na direção y igual a zero. Vocês são muito parecidas, né? Isso aqui é zero, qualquer que seja x e y.
Sob que condição eu tenho uma função de x' zero? Qual que sejam os argumentos, os valores de x'? Isso aqui é uma constante, é assim, ax mais by. A gente quer que seja zero, qualquer que seja o x'. É possível. Hã? Pode mais alto. Descontante de nulo, certo? A igual a zero, B igual a zero. Aqui também. Conclusão. Primeira conclusão, KY do arlinha é zero. KY' é igual a zero. Ou seja, os vetores de onda transmitido e refletido estão também no plano de incidência. Certo? E a outra conclusão, que o kx igual a kx do arlinhas e o kx igual a kx'. Certo? Está aqui. Está na outra página aqui. Kx igual a kx' e kx igual a kx do arlinhas. Né? Agora a gente pode ver aquela questão. O vetor de onda, qualquer que seja o incidente, né? Tem um módulo N1K0. O refletido também tem o mesmo módulo. E o transmitido tem módulo N2K0. Né? Esse ângulo aqui, para o incidente, é θ. Né? Isso aqui é π sobre 2 menos θ. Certo? Então, o kx vale módulo do vetor cosseno desse ângulo, que é seno de θ. O kx', que é no meio de cima, né? Tem módulo qual? N2K0, seno do ângulo θ'. Então, lembrando aqui a figura, tá? Né? Um ângulo é esse aqui, né? Então, essa componente aqui, do K', né? Que é o kx', é o módulo dele, que é N2K0, seno desse ângulo, né? Seno θ', né? Da mesma forma, o kx do arlinha, que é o refletido, tem módulo N1K0, também 1, sendo do ângulo θ, que ele chamou de do arlinha aqui, certo? Então, se a gente igualar, né, esse igual a esse e esse igual a esse, vamos fazer logo esse aqui. Conclusão, este é igual a esse, seno de θ, seno de θ do arlinha, né? Esses ângulos vão de 0 a π sobre 2. Então isso aí só é igual se o quê? Ou seja, um ângulo refletido é igual a um ângulo incidente. Certo? E a outra condição qual é? Este igual a esse. K0 cancela, daí você tem o quê? N1 seno de θ, N2 seno de θ'. Né? Então isso aqui é reflexão que a gente chama de especular, né? Ele reflete, certo? O ângulo vem exatamente igual ao ângulo inclinado que você tiver lá, né? Reflexão. Isso aqui é chamada lei de Snell, né? Obtida da teoria eletromagnética. Né? Então a lei de Snell da refração é exatamente isso aqui. Ou seja, o fato dos argumentos exponenciais terem que ser os mesmos, que faz com que a onda transmitida tem que se inclinar de uma certa forma para casar. O ângulo tem que ser um pouco diferente para poder bater. Né? A gente tem algumas consequências aqui que a gente pode observar. Né? Mas se a gente prosseguir com o problema, vamos olhar um pouquinho mais da lei de Snell aqui. Então, se você vem, por exemplo, de um meio, o vidro, por exemplo, tem uma inservação em ótica, na região ótica de 1,5 aproximadamente. Né? Se o vidro atinge o ar, por exemplo, né, que é um meio de inservação N igual a 1. Né? Certo? Então, o que acontece? Esse aqui é 1,5. Ou seja, é a condição N1 maior do que N2. Né? Então, qual é o ângulo refratado? Bom, a gente pode ver aqui em relação ao ângulo incidente. Né? Seno de θ' é o N que está aqui, N1 sobre N2, seno de θ, né?
Ou seja, como N1 é maior que N2, o ângulo refratado é maior do que o ângulo incidente. Se você vem de um meio opticamente mais denso, ou opticamente menos denso, a linguagem aqui, isso quem diz é a refração, quer dizer que se você vem aqui assim, né, isso aqui vai fazer isso. Você vai se afastar da normal. E vice-versa. Né? Se fosse o contrário, ia se aproximar da normal. Né? Então você refrata. A verdade, refratar é se aproximar da normal, ao contrário. Você entra no meio mais denso e se aproxima da normal. O feixe tende a ir na direção normal, e mais para o normal. Refrata, sabe? Mas aqui é que a gente vê a possibilidade daquela condição de reflexão interna total que a gente vai ver ainda nesse capítulo. É quando eu consigo, né, ter um ângulo tal que um ângulo refratado seja π sobre 2, certo? Porque se eu abrir mais ainda o ângulo, tá certo? Incidente, então ele vai passar de π sobre 2 historicamente. Aí acontece outra coisa, é a reflexão total. Então, quando você chega no ângulo tal que aqui é π sobre 2, você está com o ângulo refratado fazendo isso, né? Certo? E aí, na verdade, se você passar disso, toda a energia volta para o original. A gente vai ver isso com calma, né? Mas qual é a condição, né? O ângulo θ, né, para a reflexão interna total, né, é quando θ' é π sobre 2. Isso aqui dá 1. R e T, né, reflexão interna total, vai ser o quê? 1 vezes N2 sobre N1. Né? Certo? Se aqui fosse o A, seria 1 sobre 1,5, né? Que daria, se você tem um vidro A, né? Você tem um ângulo seno de θ R e T, mais ou menos, né? 1 sobre 1,5, que dá 2/3, né? Certo? Esse tipo de situação, né? Você pode ver um ângulo e isso pode ser observado, certo? Então, essas conclusões a gente está tirando só olhando para o argumento exponencial. Algumas coisas vão acontecer, né? De forma, a gente sabe intuitivamente vai acontecer, olhando só essa questão dos ângulos, né? A questão da refração. E outra coisa importante, né? A luz refletida, a onda refletida tem um ângulo igual à onda incidente, né? Então, observe, isso não aconteceria se a superfície fosse curva, certo? Aí muda totalmente a história, né? Vou só adiantar para vocês. Por exemplo, existe o que eles chamam de grade de difração, certo? Que a superfície é assim, ó, uma senoide, né? Então, se você jogar uma onda plana aqui, isso vai gerar várias ondas planas em direções que são múltiplos discretos de um ângulo, certo? Então, as grades de difração fazem isso, né? Então, aí muda a história, porque aí não é mais uma onda só, são várias. Uma gera várias para dentro, passando e refletindo. Então é por isso que você olha o CD, né, você vira assim, você vê várias cores, né? Você joga luz, né, branca, né? Aí, como isso depende do comprimento de onda, certo? Então, numa direção vai uma onda, uma cor, na outra vai na outra. Né? Exatamente o fato de você ter um perfil mais ou menos regular, periódico, que não é plano. Você não veria isso se fosse superfície perfeitamente plana, certo? Ok. Bom, agora precisa realmente calcular, né? A gente viu as propriedades, então sabe a questão do vetor de onda, então vamos admitir uma onda incidente. A gente agora vai aprender a escrever os campos de onda incidente, sabendo o vetor de onda, a direção do vetor de onda, né? Vamos fazer aqui, certo? Admita que você tem aí, aqui o nosso sistema de coordenadas. Então a gente vai analisar o que? A polarização P, polarização paralela, certo? Então você sabe o vetor de onda, né? Digamos que, eu só se eu estou usando o KX o ângulo aqui. Estou usando aqui. Então, a partir de agora, então vamos só ângulo incidente é θ1, certo? Eu esqueci de θ' e θ2', porque é associado ao meio 1, né? O ângulo refletido também é θ1, certo? Mais ou menos aqui igual, né?
θ1. E o ângulo refratado ou da onda transmitida, seja para, dependendo do índice de refração, pode ser mais para cá ou para lá, certo? Fazer assim, θ2. Certo? Que nós sabemos, né? O vetor de onda, a gente vai chamar o vetor de onda da onda incidente, K. Vai chamar ele, vai ter uma componente x, né? Vamos lembrar aqui as coordenadas x e z, certo? Kx. E a componente z, para a gente eliminar excesso de subscrita, vai chamar de kz. Só que ele não vai botar z, vai botar aqui em 1 apenas, certo? Então, observe só o detalhe aqui. Então, o 1 quer dizer que a componente z no meio 1. Ao invés de botar kz1, certo? Né? Esse kx é o mesmo para todo mundo, né? Se vocês estão lembrados, certo? Kx tem que ser o mesmo, porque a variação da direção x é a mesma para todo mundo. Então, kx vai ser o mesmo para todo mundo, certo? Né? O vetor de onda refletido, que é o K duas linhas, vai ter uma componente x, que é kx também, e a componente z vai ser menos k1. Porque o ângulo é o mesmo, certo? Então ele tem o mesmo módulo aqui, menos K1 a Z. Certo? E o K duas linhas, K', aliás, vai ter componente X que é a mesma de todo mundo, para poder satisfazer a condição de contorno. Né? Mais a componente Z no meio 2, que vai chamar de K2. Certo? Então K1 e K2 são componentes Z. Certo? Bom, o vetor unitário associado à direção K, chamado de U, é quem? Isso, né, sobre o módulo dele, tá certo? O módulo dele vale, que é o módulo desse vetor? De cabeça, tem que fazer de cabeça, dá quanto? Se fosse no vácuo, dá quanto? O módulo do vetor de onda no vácuo vale quanto? K0. Mas se for no meio de refração N1, vale quanto? N vezes K0. Ele aumenta o vetor N, certo? Então, U é esse vetor aqui, certo? O duas linhas também é parecido, certo? Você vai botar isso sobre N1K0. E o linha vai ser isso sobre N2K0. Então, você tem aí o vetor de onda, certo? Então, vamos fazer a onda plana incidente aqui. Vamos admitir, que nem nessa figurinha aqui, que o campo elétrico esteja assim, certo? Tá? Então, o campo elétrico está apontando nesse sentido aqui, certo? É claro que ele, no regime temporal, está oscilando, mas no fasor, digamos que esteja assim, tá? Então, isso aqui é o campo incidente. Ora, o campo magnético associado a esse campo incidente tem que apontar para um sentido tal que o vetor de Poynting dê na direção de U. Então, o campo magnético tem que entrar no quadro, certo? É vetorial H, né? O magnético está aqui, ó. Como eu sei a forma canônica dos campos, eu sei escrever o campo de uma onda que está desse jeito aí, certo? Observe, esse vetor aqui, o vetor unitário nessa direção, é um vetor que é ortogonal a esse vetor U, certo? E eu posso obter essa direção fazendo o produto vetorial, certo? Com chamar de V, né? Deixa eu ver aqui, U escalar vetorial. Ou seja, escalar U igual a zero, né? Posso fazer assim, certo? Para obter essa direção, né? Então, se tem amplitude zero, vou chamar isso aqui de E0 vezes V, certo? Né? Então, V tem componentes de Vx, né? Vx e Vz, né? Esse vetor está aqui nesse plano XZ.
Então, basta que o vetor unitário na direção de E0 seja ortogonal a esse aqui, ou seja, Vx vezes o x mais Vy vezes o y igual a zero. Observe que U tem módulo unitário, né? Se eu escrever Vx, por exemplo, né, igual a menos o y, né, e Vy igual a menos o x, então eu descobri um vetor unitário que é ortogonal ao vetor U. Certo? Basta saber se esse vetor ele está, aliás, menos não, mais, né? Certo? Agora eu quero que ele fique com a componente z para baixo, tá certo? Z negativo. Então, uma escolha vai ser o E, certo? Pode ser escrito assim, E0, né? Pessoal, estou fazendo tudo errado aqui. Não é o x e o y não é o x e o z, tá certo? Estou confundindo toda vez aqui, ó. O x e o z, ambos têm componente x e z só, né? Certo? Então isso aqui vai ser errado aqui, ó. Basta eu escolher isso aqui como sendo menos o z, certo? Isso aqui como sendo mais o x, ou vice-versa, mais o z e menos o x. Então, como eu quero que a componente z do vetor campo elétrico seja para baixo, seja negativo, né? Como o x e o z são positivos, né? Então vou escolher a componente x positiva, seja, vai ser mais o z, então vai ser o z ax menos o x a z. Então o campo elétrico, o vetor campo elétrico, que é ortogonal ao vetor U, e aponta assim, desse jeito, né? Tem que ter esse comportamento. E nós sabemos quem são esses vetores, né? Então o E, a amplitude do campo, o E pode ser escrito assim, ó, amplitude é zero, né? Isso aqui, que é isso aqui? Na direção x vai ser K1 sobre N1 K0, ou seja, desse jeito, né? Sobre N1 K0, vou botar aqui embaixo, né? Menos o x. Quem é o x? Kx sobre N1 K0. Então, menos Kx a z. Esse é o vetor campo elétrico de uma onda plana, né? Que está nessa configuração ortogonal ao vetor U, tá? Tem componente x e z, em que a componente z está para baixo, certo? Ok? Então, sabendo isso, eu vou saber fazer para qualquer campo, né, que posso construir. Basta você pegar o vetor de onda e fazer essa regrazinha aqui, certo? Ok? Tá bom. E como é que eu faço o vetor campo magnético? A gente aplica a forma canônica 1 sobre Z1, certo? O vetorial, isso aqui, vetorial chamar de E0 aqui, né? Exponencial de menos J, K, escalar X, certo? Essa é a técnica. Então, se eu sei qualquer que seja a complexidade do número de componentes, basta aplicar essa regra aqui, certo? Então, isso aqui vai dar um vetor, se a gente fizer, vai dar, obviamente, um vetor na direção y, certo? Ok? Eu posso fazer se eu quiser, né? Mas posso simplesmente dizer, bom, vai ser um vetor H, vai dar. O módulo disso aqui dá E0, certo? Porque isso aqui tem módulo 1. Então vai ser E0 sobre Z1, na direção qual? Na direção que entra no quadro, que é a direção Y. Posso fazer assim, né? Tá. Assim. Certo? Né? A gente vai ver aqui, essas expressões aqui para H.
eu ver se está batendo aqui, certo? Se ele pegar essa expressão que está aqui, né, vamos fazer aqui rapidinho, né? N1K0 vai ser raiz de μ1, ε1 sobre μ0, ε0. K0 é ômega μ0, ε0, raiz, né? Sobre ômega μ1, esse μ1 aqui, vamos ver quem é, né? Esse aqui cancela, esse μ1 é o μ relativo. Esses aqui são valores relativos, né? μ1, deixa eu ver, μ1 deve ser, né? É porque isso aqui é meio confuso, tem uns erros aqui no livro, certo? Isso aqui é a permeabilidade absoluta, que seria μ1 vezes μ0, a relativa vezes μ0, né? Porque aqui eu estou botando valores relativos, certo? Então vamos ver se bate, né? Ômega cancela com esse ômega, né? μ0 ε0 cancela, fica μ1 ε raiz sobre μ1 μ0. Não, acho que está certo aqui então. Isso aqui está correto, viu? Isso aqui é relativa mesmo, certo? Vou ver esse negócio aqui. Isso aqui está correto. Ômega μ1. Daí cancela esse ômega, μ0 ε0 cancela, vai ficar ε sobre μ, que é o inverso de μ sobre ε, né? Que dá isso aqui. Isso aqui vai dar 1 sobre raiz de μ1 sobre ε1, que é 1 sobre z1. Tá? Então é mais ou menos isso aí, né? Então, só jogar fora isso aqui. Aqui no texto, né, a gente está escrevendo o campo dessa forma, né? Eu escrevi em termos de pedância, né, mas isso é equivalente a isso aqui, certo? Então, isso aqui foi feita a conta e deu isso aqui. Ou seja, o campo elétrico incidente, como a gente falou, né? Aquela expressão lá, né? Certo? Aqui está o vetor de onda, componente x e z, e aqui está aquele vetor unitário, que é ortogonal, certo? E aí deu o vetor h, que dá um vetor na direção do AY, né? Certo? Então você tem aí o campo H e o campo E da onda incidente. Se eu quiser construir, por exemplo, o campo E da onda refletida, né? Tá? Bom, da onda refletida, o KZ muda de sinal, certo? O KX não. Então, na onda refletida, isso aqui vai dar menos. Só que a amplitude não é zero, certo? Se o módulo do campo incidente tem um módulo igual a E0, certo? A onda refletida, a gente não sabe se vai ter o mesmo módulo refletido, certo? O campo associado à onda refletida vai ser, não vou nem falar em módulo, tá certo? Mas se a amplitude associada, né? Deixa eu apagar aqui, peraí. Se a amplitude associada ao campo incidente é zero, né? A amplitude associada ao campo refletido não vai ser zero, vai ser alguma coisa, uma fração disso. Então, para representar isso, vamos dizer que é uma fração chamada de gama P. P é porque esse coeficiente é associado à polarização paralela, uma fração disso aqui, certo? Então, o módulo seria módulo dessa quantidade aqui, o módulo do campo, né? O módulo do campo incidente seria módulo de E0. Isso pode ser um número complexo, por exemplo. Certo? E a transmitida, da mesma forma, né, vai ser uma fração disso aqui, certo? Chamar de tal, P de E0. Então, isso aqui é tal de T, de transmissão, né? Gama de reflexão. Essa letra é muito usada em... O pessoal de microondas usa muito para coeficiente de reflexão, usa a letra gama, né? Então, ou seja, se eu sei a amplitude da onda refletida transmitida, e eu sei a regra qual é só fazer aquele produto vetorial, é só fazer assim, né, para construir a direção do vetor.
Daí eu acho, por exemplo, vamos fazer aqui, né? A linha vai ser a amplitude, tal P é 0, e o vetor associado a ela, certo? Que está aqui. K2 AX menos KX AZ. Isso é o módulo daquele V. Hã? Isso é o módulo daquele V que está do lado do O vetorzinho V unitário, isso aqui, se você for ver, isso aqui, o módulo disso é K1² mais KC ao quadrado raiz quadrada, e isso dá N quadrado. Então, da mesma forma, no meio 2 vai ser K2AX menos KXAZ, porque o KX é o mesmo, em dois casos, sobre o módulo dele, que é N2K0. Isso aqui é exponencial de menos J, K' escalar X, certo? E o refletido, vou botar só os campos elétricos, né? Vai dar o quê? Gama P é 0. Na direção X, observe como foi construído aqui o desenho, né? Porque dependendo do desenho você tem uma forma diferente de escrever, certo? Os desenhos dos campos são sempre feitos de forma que a componente X de todos eles sejam as mesmas, certo? A mesma não, tem a mesma direção, sentido. Observe que esse campo aqui tem componente X positivo, esse aqui também tem. E esse aqui também, certo? Né? Isso quer dizer o seguinte, se com essa reflexão mudar de sinal, quer dizer que esse campo aqui, ele é revertido em relação a esse aqui. É só isso que quer dizer. Se eu botasse o meu desenho diferente, então os sinais dos coeficientes iam mudar, certo? Então, você tem que saber de que forma você está desenhando seu campo para saber como é que vai ser os gamas e os T's aí, certo? Calma, é referente Ao acidente. Calma, é referente ao eixo do Z, né? O K é um eixo Z, Oi? K2 no meio 2. Eixo Z no meio 2. Tá? Tá bom? Então, só para a gente saber como construir. No meio 2, esse aqui é no meio 1 refletido, né? Componente X não muda de sinal, certo? Eu acabei de falar, né? Vai dar K1 AX, mas a componente Z muda. Então, vamos ver aqui, certo? A figura. Está para cima, certo? A componente Z do campo refletido está para cima. A do campo incidente está para baixo. Então, a componente Z é positiva, como deveria ser. Né? A gente sabe disso aqui, é só olhando. Isso aqui tem que ser positivo. É mais KX AZ. Módulo do vetor de onda no meio 1 é quanto? N1 K0. Menos J o quê? K duas linhas, né? X. Esses vetores são conhecidos, né? Seno de θ, cosseno de θ, né? Seno de θ1, cosseno de θ1, e você sabe o módulo, então é fácil calcular, certo? Como a gente vai fazer isso aqui no plano Z igual a zero, e esses argumentos a gente já sabe que são todos iguais, e as condições de contorno, eu não vou escrever o campo H não, está lá no texto, certo? Mas as condições de contorno são quais? São duas. Não existe corrente nesse problema, certo? Corrente elétrica não existe. Os campos penetram nos meios, certo? Corrente elétrica é uma idealização quando você admite que não existe campo dentro do meio, que tudo acontece na interface. Isso a gente vai ver como chegar nessa situação. Se o campo penetrar no material, não tem corrente de superfície. Termo que aparece uma condição de contorno do campo magnético, certo? Ou seja, então as condições de contorno são N, que vai de 1 para 2, ou de 2 para 1 no caso, porque são homogêneos, né? E1 menos E2, ou E2 menos E1, igual a 0. Né? São equações vetoriais. N vetorial, H2 menos H1, igual a 0. Né? Ou seja, H tangencial é contínuo, E tangencial é contínuo. Só olhar quem são as componentes tangenciais dos campos aqui. Né? A componente tangencial é aquela que está na direção... Porque os vetores de onda têm componente X e Z. Né? A componente tangencial é que está na direção X. Dos campos, né? Os campos, a componente X dos campos. Então é só olhar quem são as componentes X dos campos. E igualar, por exemplo. Né?
O campo total no meio 1, que é a soma deste com este, tem a componente inicial, né? Essa soma aqui. Isso aqui está errado. Isso aqui eu estou confundindo aqui. Isso aqui é o retransmitido, né? Campo incidente está aqui, ó. O E tangencial, ou seja, o EX mais o EX duas linhas, que é o campo tangencial em Z igual a zero, né? Isso aqui em Z igual a zero, é igual a o EX linha, Z igual a zero. São uma acontecendo com outra. E a outra é o HY, né? Agora vamos olhar, tá certo? As direções aqui, né? Observa aqui que o H tem que mudar de sinal, tá certo? Por quê, né? Porque E vetor de H está para baixo agora, certo? Então, o HY, né? Mais o HY duas linhas, o sinal vai aparecer lá, certo? É igual ao HY. Então, são essas duas condições. Nós temos aí, observe, né? Quando a gente fizer essas coisas, rigorosamente eu teria uma função das coordenadas, mas só que essa função é a mesma para todo mundo, cancela, certo? Então eu vou ter duas equações nas duas incógnitas que são coeficiente de reflexão e coeficiente de transmissão. Tá? Tá? Então você tem essas equações aqui, né? Essa é uma delas, né? Se você igualar a sua corrente X para o campo elétrico, né? Esse 1 mais é a soma dos campos do meio 1, né? Cancelando os fatores. Isso aqui dá uma equação, né? Essa é a que surgiu do campo potencial contínuo. E a outra que é uma subtração de campos, porque o campo magnético refletido está no sentido oposto, certo? Daí deu um menos aqui, né? Segunda equação. Então, observe, essa equação é super fácil de resolver. Você, por exemplo, de imediato tira o tal P. Basta somar duas. Você já extrai o tal P dessa equação. Só é multiplicar para um lado, gama P sai, calcula o tal P. Daí joga o tal P de volta, obtém o A gente obtém essas expressões clássicas para esses coeficientes. Ou seja, então, o que é importante olhar nessas expressões, né? Observe, né? K1 e K2 são quem? Componentes Z's, certo? Nos dois meios. Epsilon e Epsilon 2 pode ser tanto absoluto como relativo, se você quiser. Porque se você botar Epsilon 0, é permissividade absoluta, né? Todas elas, se você dividir por Epsilon 0, fica relativo, tudo faz, certo? E o tal P é por essa expressão aqui mais complicadinha, certo? Mas depende essencialmente de quê? Bom, depende... Esses parâmetros dependem das propriedades materiais, certo? Você está olhando aí as propriedades materiais, e das componentes Z, certo? Mas a componente Z, né, depende de quem? Do ângulo de incidência. Então, Então, essas funções são funções dos ângulos, são funções que variam com o ângulo de incidência. Você está num ângulo, tem uma coisa de reflexão. Se você vai para cá, tem outra coisa de reflexão. Por exemplo, aquela questão da reflexão interna total, né? Certo? Vamos dizer aqui. A gente falou que há situações em que a reflexão é total, né? É porque o coeficiente de reflexão vai dar 1, certo? E o de transmissão vai dar 0. Então chega num ângulo em que isso acontece. Aí a gente vai verificar isso depois, né? Basta olhar para isso aqui, ó. Né? Isso aqui, essas expressões mudam, né, com os ângulos. Como o θ refratado, θ2, é função de θ1, né, porque é lei de Snell, então todo mundo é função dos parâmetros dos dois meios e do ângulo de incidência apenas. Porque o resto é função desse ângulo de incidência, o ângulo refratado, certo?
Então, essa expressão específica é por causa de polarização paralela, né? Tem isso aqui, né? Certo? Observe aqui uma coisa importante, né? Tem uma situação que pode ocorrer quando isso aqui for zero, certo? Eu posso ajustar o ângulo tal que isso dê zero, a gente vai ver o que acontece, né? Isso quer dizer o seguinte, não reflete nada, é como se você passa tudo do lado de lá, certo? Né? E é esse ângulo chamado ângulo de Brewster. E você já deve ter estudado em ótica, talvez, ter visto isso em Física 3, lá atrás, certo? Mas quando isso acontece para essa polarização em que o campo está no plano de incidência, tá? Bom, se a gente fizer uma análise semelhante, né, para a polarização perpendicular, certo? Vou mostrar só como é que constrói os campos, né? O campo agora, polarização perpendicular, só para ele ter uma ideia, né? O campo E agora está perpendicular ao plano de incidência, certo? Então, vou colocar agora o campo E incidente entrando no quadro, por exemplo, né? Só para dar uma ideia aqui, certo? O campo E incidente faz isso. E se o campo H fizer isso, né? Entrando no quadro vezes H, então está para cá. Se H estiver para cima, certo? Então, a gente faria isso. Aqui seria o campo H1, né? H incidente, certo? Então vamos usar o mesmo procedimento. Vamos botar os campos sempre no mesmo sentido, certo? Porque o sinal do coeficiente de reflexão é que vai dizer se esse sentido mudou ou não. Então, por exemplo, o campo refletido, né? Você sabe que os ângulos são iguais já. O campo refletido também está no mesmo sentido. Ele está entrando no quadro, certo? Ou é duas linhas. Bom, então se isso é verdade, o campo H está para lá, né? Certo? Fazendo isso. Né? Vou botar assim. O H duas linhas, tá? Para dar o vetor de point nesse sentido aqui, tá? Então, tranquilo aí, né? E o transmitido é a mesma coisa do incidente, né? Ou seja, sempre mantendo o sentido do campo, né? O mesmo, é linha, e o H' faz isso, certo? Então, a gente, sabendo disso, a gente pode escrever os campos. Por exemplo, o campo incidente, né? É um campo que está na direção de Y, é fácil escrever. Igual a E0, a Y, né? Exponencial de menos J, K escalar X. E facilmente eu construo H, né? Agora fazendo o oposto. H tem módulo E0 sobre Z1, direção e sentido daquele vetor V, que é ortogonal ao vetor U. Certo? Então, é fácil construir essas formas canônicas, né? Então, se você diz que o campo refletido agora, né? Tem gama S, né, polarização perpendicular, certo? É zero. E o transmitido tem um conceito de transmissão, né? Tal S vezes zero. E eu posso escrever as expressões para H, né? Eu vou deixar isso aí no texto, mas só quero construir uma contínua contínua. Campos tangenciais contínuos, certo? Todos estão na direção tangencial à interface, direção Y tangencial à interface. Né? Y está entrando aqui, certo? Então, tangente à interface. É isso aqui. Tá? Então, o que é? O campo total do lado 1 na interface em Z igual a zero. Isso aqui, todos os coeficientes são iguais. Então, vai ser E0 mais gama S é zero. Igual a o campo transmitido na interface, que é tal S é zero. Então, uma equação que a gente obtém é 1 mais gama S igual a tal S, certo? E a outra vai envolver os campos magnéticos, né? Isso é um pouco mais complicadinho, tá? Essa foi uma equação, e a outra é envolvendo as expressões para os campos, que teria que escrever, achar aquela direção. É só uma questão de calcular, certo? Aqui está mais ou menos a estrutura dos campos, né? Campo incidente, aqui está o vetor, né? Ortogonal, certo? O vetor
o vetor U, né? Que a gente já tinha falado. Então, componente tangencial é o componente X, certo? Aí aparece esse fator aqui, né? Refletido, que é essa parte aqui só, transmitido, que vai ser essa parte aqui só. A gente monta essa segunda equação aqui, certo? Mais uma vez, resolve, né? Duas equações dos incógnitas, eu tiro o coeficiente de reflexão e transmissão, que agora vai ser essas expressões aí, certo? Né? São um pouco diferentes então, ou seja, é um efeito. O efeito de reflexão e refração, transmissão numa interface é um efeito que depende da polarização. Se a polarização não for nem P nem S, você quebra, né? Se você pega o campo e decompõe em componentes ortogonais, você resolve cada problema separadamente, como a gente está resolvendo aqui. Você reconstrói o campo repetido somando esses campos. Tá? Então você tem um coeficiente para uma polarização e outro para outra. Tá? Certo? Então imagine o que pode acontecer, né? Só para dar uma ideia. Certo? E aí é que entra as técnicas de medição de propriedades de materiais. Tá? Se você vem, por exemplo, se eu consigo fazer. Se você vem com um campo, né, que não está nem na direção paralela ao plano ou ortogonal ao plano, ou seja, um campo que tenha componentes nas duas direções, como esses coeficientes de reflexão podem ser complexos, há situações em que isso pode acontecer. Tá? Então, o que acontece é o seguinte: um coeficiente tem multiplica o campo incidente por um número complexo e na outra direção multiplica por um outro número complexo. Quer dizer o quê? Na direção paralela, você tem uma fase. Na direção perpendicular, você tem outra fase. Então, se a onda ela é linearmente polarizada, quando ela reflete, ela não vai estar mais linearmente polarizada. Certo? A gente fez um exemplo disso no caso de a diferença de fase de π/2, da circularmente polarizada, né? Uma onda que tem componentes. É x e a y, defasado de π/2. Se você reconstruir, você vai ver o campo fazendo isso, rodando. Né? Então, se você reflete numa interface em que o índice de refração, que os coeficientes são diferentes e adicionam fases distintas, quer dizer que a onda refletida não é mais linearmente polarizada como era antes, ela volta ou circularmente ou elipticamente polarizada, porque as frações são diferentes. Num eixo vem um pedacinho, no outro vem um pedaço maior. Então, você tem uma elipse na realidade. Então, medindo as características dessa polarização refletida, é possível inferir quais são as propriedades do material. Porque esses coeficientes dependem das propriedades materiais. Então, você medindo direitinho, colocando a formulação certa, você extrai a formação do meio, com essa refração do meio, entre outras coisas. Né? Isso é possível fazer. Medindo a reflexão também é possível fazer isso. Medir a função reflectância, que vai definir, como função do ângulo, caracterizar aquela curva, você fala, bom, esse meio tem refração tal. Tá? Medir direitinho, usando a formulação teórica. Né? Então é muito importante isso aí para caracterização, para fazer sensores, né? Medição de propriedades de substâncias, refratômetro, né? Você mede ângulos, certo? Você extrai informação. Mas o que tem que usar? A formulação teórica para saber as expressões para os coeficientes e a partir daí você poder medir as propriedades dos materiais. Né? Bom, essas são as expressões. A sugestão é que se vocês façam essas... É impressionante isso aqui. Impressionante isso aqui. As pessoas acham que podem fazer o que querem na universidade. Caso da mãe do ano. Como é que é? Perguntando. Certo. Então você resolveu. Você não tem as componentes x, y e z, no caso, se for o caso, né, do campo refletido. Você soma cada componente, você tem as componentes. Você tem isso aí, certo? Por exemplo, o elipsômetro, o que ele faz? Ele tem um polarizador que faz com que você tenha uma interface que é refletir e saber a polarização da onda refletida. Certo?
Você polariza direitinho a onda incidente, bota ela no plano de incidência, certo? Ou bota ela com componentes iguais nas direções P e S, digamos assim. Né? Sabe que exatamente são iguais. Né? Linearmente polarizado. Daí vem refletido, daí você analisa com o polarizador, você descobre, você vai mexendo, vê onde é que está o máximo, vê onde é que está o mínimo. Então você tem uma elipse, certo? Daí você sabendo onde é que está essa elipse, você sabe qual foi o defasamento desses componentes e sabe quanto é que foi a coisa de reflexão, porque quanto flotou numa direção em relação à outra, você sabe pelas fórmulas aqui, você sabe tanto a amplitude quanto fase. Então são dois parâmetros, você tira essas informações com precisão, muita precisão. Tá? Existem outros que são elipsômetro não elipsômetro, de anular, né? Você bota a direção tal que você anule você anula a forma de medir muito simples, né? Anula o que é transmitido. Tá? Daí você sabe exatamente se está ortogonal a polarização incidente. Então, coisas desse tipo assim. Tá? Então você pode fazer isso com muita precisão. Daí o pessoal faz o quê? Programas que usam essa formulação aqui para obter os parâmetros, para inverter o problema. Dada a medida, que são os parâmetros dessa formulação aí. Tá? Certo? Bom, o interessante dessa formulação aí é que a gente pode escrever também as coisas em função das impedâncias de onda, certo? É uma questão assim de... vamos tentar mexer aqui numa equação dessa. Lembrando, as impedâncias de onda, né, são as razões entre os μ e os épsilons, certo? Raiz quadrada, né? E aí a gente pode... isso aqui, por exemplo, número de onda no meio I, né? Isso aqui está errado, certo? Deixa eu ver aqui. Vamos escrever aqui direitinho. A componente Z do número de onda, né? Meio I, certo? KI é um módulo que é NI K0, né? Essa componente aqui, ó, certo? Cosseno do ângulo θ, né? 1 ou 2, certo? θi, no caso. Tá bom? Bom, e NI vale μi epsilon I sobre o valor μ0 epsilon 0. E tem esse K0. Então, nessa expressão aqui, está faltando K0, né? É isso aqui vezes K0 cosseno θi, certo? Você tem essa expressão. Aqui faltou um K0 nessa expressão, né? Então você pode substituir na expressão para o gama P, né, que tem, se a gente olhar lá em cima, certo? Escrever, né? K2 e K1 dessa forma, falou agora há pouco, certo? Vou botar aqui, vou tentar fazer uma dessa aqui, certo? Gama P, né? Aqui, ó. Epsilon K2 menos Epsilon 2 K1 sobre Epsilon 1 K2 mais Epsilon 2 K1, né? Como KI, né, é aquela razão vezes K0, todo mundo tem K0, K0 desaparece, vai ficar Epsilon 1. Observe, né? Acabei de fazer aqui em cima, né? Aqui, ó. Cada KI desse, né, ele tem aqui embaixo isso, e tem esse fator. Esse fator é comum a todos os parâmetros. Fica só a raiz de μ epsilon I, certo? E cosseno θi, né? Tá bom? Certo? K2, né? Vai ser K0 sobre isso, vezes μ2 epsilon 2. K1 vai ter K0, μ0 epsilon 0. Então, isso aqui cancela. Fica só, na prática, basta desconsiderar isso aqui e olhar só para esse fator aqui. Vai ficar epsilon 1, raiz de μ1, epsilon 1, μ2, epsilon 2, cosseno θ2, menos epsilon 2, raiz de μ1, epsilon 1, cosseno de θ1, sobre a soma. Certo? Se eu dividir por epsilon 2 ambos os membros,
vai ficar como? Se eu dividir, né, todo mundo por epsilon vezes epsilon 2, certo? Então vai ficar epsilon cancela aqui, vai ficar isso sobre epsilon 2. Isso aqui vai dar raiz de Mi2 sobre epsilon 2 cosseno de θ 2 menos, aqui o epsilon 2 cancela, fica raiz de Mi1 sobre epsilon 1 cosseno de θ 1, e aqui dá a soma, certo? Pessoal, tem uns errinhos no capítulo 8 aí, tá? Por exemplo, às vezes tem soma e soma aqui embaixo, né? Coisa assim, tá? Isso aqui é quem? Impedância de onda no meio 2. Isso aqui é o gama P, né? Que a gente está falando, né? Impedância de onda no meio 2, impedância de onda no meio 1, né? Ou seja, gama P é igual a Z2 cosseno de θ 2 menos Z1 cosseno de θ 1 sobre Z2 cosseno de θ 2 mais Z1 cosseno de θ 1. Né? Outra coisa importante, por que cosseno de θ, né? Porque isso aqui, vou pegar aqui um campo incidente, certo? Acho que ele desenhou para baixo, né? E H está entrando, certo? Lembrando que, vou fazer aqui um desenho, certo? Isso aqui é um ângulo de incidência, esse aqui, tá? Isso aqui é π sobre 2 menos ele, né? Isso aqui de volta é um ângulo de incidência, certo? Então, cosseno de θ é essa componente aqui, tá? A componente E na direção x cosseno de θ. Então, isso aqui é a impedância cosseno sobre H da Z, certo? Z cosseno de θ é essa componente sobre H, certo? Então, é a razão entre as componentes tangenciais dos campos. Isso aqui é a impedância de onda paralela, né? Ou seja, a razão entre as componentes tangenciais dos campos dá isso aqui, Z2 paralelo, Z1 paralelo. Onde Z paralelo é Z cosseno de θ, que é exatamente isso aqui. Ou seja, a curso de reflexão tem essa expressão simples de entender, que é a diferença das impedâncias paralelas sobre a soma. Tá? Z2 paralelo menos Z1 paralelo sobre a soma. Tá? Se a gente casar as impedâncias paralelas, tem reflexão nula. Né? Então, o casamento de impedâncias também é consequência disso aí. Tá? Se faz casamento de impedância de circuitos, né? E o conceito é exatamente isso, é casar as impedâncias, zerar isso aqui. Tá? Então, se a gente quiser que não tenha onda repetida, basta a gente igualar as impedâncias paralelas, ou seja, a razão entre as componentes iniciais dos campos. Isso aí no caso da ondas P, né? Certo? Se a gente fosse fazer a mesma coisa, né, para as ondas S, tá? Tinha obter aqui, na verdade, bom, tem as expressões que a gente já falou, mas aí se eu fizer em termos de impedância de onda, né, que está definido isso que a gente acabou de falar, né, então o que acontece no caso das ondas S é um pouco diferente, o que aparece é a admitância, certo? O que aparece aqui não é impedância, né? Z1, você pode, mas aqui é a admitância, né? Que é a razão de H paralelo sobre E paralelo, certo? H paralelo, ou seja, a razão H sobre E é 1 sobre Z, né? Que a gente chama de admitância, certo? No caso do campo em que a onda é S, né? Quem é assim agora é o H, certo? E o E está fazendo isso, né? Então, pega a componente paralela do H, tangencial à interface, que é H, mesma coisa, né? Cosseno de θ, certo? Divide por E. Então, você tem a admitância paralela, certo?
Então, se você quer alguma coisa, essa reflexão para ondas S é muito semelhante, só que o H faz o papel do E e o E faz o papel do H. Ou seja, fica então H sobre E que é o contrário, é inverso de impedância. Vai dar Y do. Bom, aqui no caso é 1, né? Y1 paralelo, certo? Menos Y2 paralelo. Em que paralelo quer dizer a razão entre o H tangencial e o E tangencial. Sobre a soma, certo? Essa é essencialmente a diferença. Então, essas são as características, né? Bom, o que mais que tem aqui? Bom, bom, a gente tem aí casos particulares em meios não magnéticos, as expressões ficam um pouco mais simples, certo? Porque aí a inserção é simplesmente a razão entre o epsilon e o epsilon do vácuo raiz quadrada, né? Então, aparecem, por exemplo, né? Você tem essas expressões aqui, tá certo? Antes não tinha um epsilon no meio, agora é n em separação, né? E, por exemplo, a expressão fica bem simples por causa da reflexão para ondas S, a diferença dos componentes Z dos K, certo? Né? Nada muda em termos de impedância. A expressão de impedância é sempre a mesma, independentemente se é restrito ou não, certo? Também tem um caso particular importante, incidência normal, né? Certo? Basta fazer os ângulos, né? Teta incidente igual a zero, ou seja, a onda incidente faz isso, né? Então a refletida vem no mesmo ângulo, né? E a transmitida vai a 0 graus também, né? Porque, lei de Snell, né? N1 seno θ1 igual a N2 seno θ2. Se θ1 igual a 0, θ2 igual a 0. Né? Bom, aí nesse caso, a polarização tanto faz o campo elétrico estar assim, certo? Ou está fazendo isso, né? Porque está tangencial à interface dos dois casos. Então, as coisas sem reflexões são exatamente iguais. Que vai dar exatamente a diferença das impedâncias, né? Sobre a soma nos dois casos, certo? Bom, e mais uma vez, meios não magnéticos, certo? Essas expressões são bem simples. É a diferença entre índice sobre a soma, certo? Isso é uma expressão muito conhecida, o pessoal usa muito isso aqui. O pessoal, né, bom, qual é a reflexão do vidro, né? Vou calcular aqui. O vidro, se você jogar luz no vidro, frequências góticas, lembrando aqui, N, né, igual a 1.5, né? Digamos que N2 seja 1.5, N1 seja 1. Com essa reflexão, N1 menos N2 sobre N1 mais N2, né? Isso aqui vai dar menos 0.5, né? Sobre 2.5. Dá menos 1/5, né? Menos 0,2, certo? E a potência vai com o quadrado do campo, né? Isso é a amplitude que é refletida. A potência vai com o quadrado disso aqui, certo? Que dá 0,04. Isso aqui é o famoso 4% que o vidro reflete de luz quando você joga luz no vidro, né? Mais ou menos. Então, o módulo da amplitude da incidência. Módulo quadrado. Hã? Gama é o quanto é refletido, a amplitude. Ou seja, o campo é refletido tem 0,2 de campo incidente. Ou seja, o vidro ele transmite bastante, né? Manda só um pouquinho de volta, devolve, reflete um pouquinho de lado, certo? A potência refletida é o quadrado do campo elétrico. Daí você tem que fazer isso ao quadrado. Ele vai fazer isso na próxima aula, certo? Então daria 4%. Só para dar uma ideia, o vidro reflete 4% da potência que você manda nele. Ele passa 96%, devolve 4%. Então tem uma reflexãozinha bem pequenininha. Assim. Vai ver, né? Uma pequena reflexão. Que você olha no vidro, você se vê, né? Reflete um pouquinho de lado, você se vê, senão você não vê nada. Né? Certo? Ok? Aí transmite tudo, né? E o pessoal vê claramente você do outro lado. Né? Bom, então aí tem um sumário das expressões por várias coeficientes de reflexão e transmissão, das duas polarizações, né? Aparece sempre. Por que o caso particular é interessante?
Se o meio é não magnético, por exemplo, você olha para cá, isso aqui sai, ó, né? Não tem isso aqui, certo? Né? Isso aqui, por exemplo, sai, né? Por isso fica aquela expressão mais simples, né? Diferença dos K sobre as somas. Certo? Esse Mi aqui cancela, dá 2K1 sobre K1 mais K2. Né? Então, quando é não magnético, fica mais simples as expressões. Né? E essas expressões são válidas em geral, né? Em termos das impedâncias paralelas, certo? Né? E aí a expressão para meios não magnéticos. Certo? Aqui tem uma tabela que sumariza tudo. Né? Você não estava, mas como eu falei, essas expressões dependem das propriedades materiais e do ângulo de incidência. Então são funções angulares. Você varia um ângulo, reflete mais ou menos. Certo? O vidro reflete 4%. Certo? Se você for do vidro para o ar, vai refletir também 4%. Se você abrir, vai refletir 100%. Quer dizer, depende do ângulo. Né? Se chega de 4, de repente aumenta para 100. Certo? Depende de como é que a gente faz. Né? Ok? Então a gente vai parar aqui, certo? Para continuar na próxima aula, tá bom? Depois eu não trouxe ata, depois vocês assinam. Certo? Bom, alguma dúvida? Sobre a prova, alguma coisa? Não. Sobre o gabarito? Hã? Certo, tá bom. Vamos por aqui.